Olá! Vamos mergulhar fundo na tão falada reforma tributária aqui no Brasil e entender o que ela significa, na prática, para o setor de energia elétrica. Olha, uma mudança gigantesca está vindo aí no cenário econômico do país, né? E para quem é do setor de energia, se preparar não é só uma opção, é uma necessidade para conseguir sobreviver e, claro, continuar crescendo. E para alguns setores, como o de energia solar, que cresceu muito na base de incentivos, as mudanças são bem concretas. Não são só números numa planilha, sabe? Elas representam um desafio real, urgente, que precisa ser encarado para já. Ok, vamos organizar as ideias. Primeiro, a gente vai entender essa nova realidade fiscal. Depois, a gente foca no setor de energia. Vamos falar de um risco bem sério para o fluxo de caixa, mas também das vantagens e oportunidades. E por fim, como navegar nesse mar de novidades. Para começar, vamos entender a base de tudo isso. O que de fato está mudando e por que essa mudança é tão importante. Então, na prática, é o seguinte. A gente está saindo daquela confusão de impostos, sabe? PIS, COFINS, ICMS, ISS, uma verdadeira sopa de letrinhas. E a gente está indo para um sistema bem mais enxuto, com basicamente dois impostos sobre o consumo. O CBS, que é federal, e o IBS, dos estados e municípios. O objetivo? Simplificar e deixar tudo mais transparente. E olha, o tempo está correndo. Essas mudanças todas já têm data para começar a valer, a partir de 2026. Então a hora de se preparar é agora mesmo. Certo. Agora vamos afunilar a conversa e ver como essa reforma desenha um cenário específico para as empresas de energia. Quais são as ameaças que surgem? Bom, a maior preocupação, de bate-pronto, é o que vai acontecer com os incentivos fiscais que a gente tem hoje. Esses incentivos foram e ainda são o motor do crescimento da energia renovável no Brasil. Qualquer mudança aqui pode ter consequências bem grandes. Mas, além do que é específico para o setor de energia, tem um desafio que é universal, que vale para toda e qualquer empresa. Uma mudança fundamental em como funcionam os créditos tributários. E isso, gente, mexe direto no caixa. O ponto-chave aqui é o timing. É o momento em que a empresa pode, de fato, usar os créditos de imposto que ela tem direito. Parece um detalhe, né? Mas o impacto nas finanças pode ser enorme. Ok, vamos ver o passo a passo de como esse risco para o caixa acontece. Primeiro, a empresa compra seus insumos e gera um crédito de CBS ou IBS. Beleza. Passo 2. Ela vende o produto ou serviço e o imposto a pagar, o débito, é gerado na hora, imediatamente. Mas, e aqui está o pulo do gato, o crédito lá do passo 1 só vai estar disponível depois que o fornecedor pagar o imposto dele. Percebe? Cria-se uma lacuna de tempo, um descompasso, que pode abrir um buraco no caixa da empresa. E esse possível atraso é, talvez, o maior risco operacional desse sistema novo. Ele pode forçar as empresas a terem que arrumar capital de giro para cobrir essa diferença de tempo, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Mas calma, nem tudo é má notícia. No meio desses desafios todos, a reforma também abre portas para oportunidades bem interessantes, principalmente para quem for inteligente e se preparar bem. É uma mudança de perspectiva, sabe? Sair só do modo apagar incêndio e ir para um modo de criar valor. A reforma pode ser, sim, uma ótima chance de economizar e otimizar toda a operação. E as vantagens são bem claras. Por exemplo, a desoneração na compra de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Isso é uma notícia excelente para o setor de energia. E também o fim do imposto em cascata, aquele imposto sobre imposto, que pode deixar o preço final mais justo e competitivo para todo mundo. Para conseguir aproveitar tudo isso e, claro, desviar das armadilhas, ter uma orientação especializada virou algo essencial. Não é mais só para cumprir a lei, é para ter uma vantagem estratégica mesmo. A transição é bem complexa. Então, ter um aconselhamento contábil e tributário de primeira linha pode ser o que separa o sucesso do fracasso. Não é só seguir as regras, é usar as regras a seu favor. O segredo é achar um parceiro que não só entenda as novas leis na ponta da língua, mas que consiga criar uma estratégia sob medida para proteger e fazer o negócio crescer. Alguém que transforma a regra complexa em vantagem competitiva. Isso vai muito além de só preencher guia de imposto. É ter uma gestão financeira ativa, que se antecipa aos riscos, que maximiza cada centavo de economia e que garante que a empresa esteja sempre um passo à frente da concorrência. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? O que a gente precisa guardar de mais importante? No fim das contas, o impacto da reforma nos negócios vai depender de uma única coisa: o nível de preparo de cada empresa. Com a estratégia certa, dá para transformar esses desafios todos em grandes oportunidades. E isso deixa a gente com uma reflexão final.
O planejamento feito hoje é a única garantia de um crescimento seguro amanhã. A pergunta que fica é: a estratégia tributária da sua empresa está realmente pronta para o futuro que já começou?